Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa casa de José Xavier, que possamos, nestes momentos que passarmos aqui, usarmos da melhor maneira possível, buscando estudar o Evangelho, para que nossos corações, para que nossas mentes, deixa eu pegar aqui, vou pegar esse coisa para não ficar soprando aqui, senão fica fazendo barulho. Então, continuando, que possamos aproveitar da melhor maneira possível esses momentos, para que nossas mentes, para que nossos corações sejam inundados dessa vibração que Deus mantém permanente em alto, mantém-nos aconchegando, mantém-nos nela. E o que nos falta é que nós possamos sentir, vibrar na mesma sintonia, fazer com que nossa alma se aproxime mais dessas vibrações e que possamos nos sintonizar. E esses momentos em que nos unimos em torno do Evangelho é um bom momento para isso. Todos os momentos são possíveis. Todos os momentos podemos fazer isso. Ao admirar uma flor, ao admirarmos a natureza, ao olharmos alguém que gostamos, ao perdoar, quer dizer, todo bem que possamos fazer, que nossos olhos possam vislumbrar, que nosso coração possa sentir, é momento para isso. Mas quando nos unimos neste ideal, em torno do Evangelho do Cristo, é ainda mais propício, porque daí nós unimos nossas vibrações no vertical e somamos ela no horizontal, né? E somamos ela para o vertical, levando até a Deus de maneira mais eficiente. E Jesus se aproxima e nos conecta a Deus com mais eficiência. Então, isso faz com que a gente possa fazer nossa audição da alma, se assim podemos dizer, ficar mais sensíveis. Por isso, eu peço que todos nós possamos estar nessa união de almas, porque minhas palavras aqui não são minhas. A gente estuda, a gente busca trazer um ponto de vista, mas o que deve fluir é o Evangelho do Cristo. É a mensagem do Cristo, que é a mensagem de Deus. Então, para que isso realmente aconteça, é necessário que nós nos unamos nisso e vibramos nessa sintonia. E como o Benedito já disse, hoje a gente vai estudar o capítulo 21 do Evangelho. Né? Lógico que a gente não consegue, num período de tempo assim, fazer um estudo muito aprofundado do capítulo, mas buscamos alguns itens e vamos trazer para a nossa vivência, porque o Evangelho ele precisa fazer isso conosco. Nós precisamos fazer isso com o Evangelho, trazê-lo para o nosso dia, trazê-lo para a nossa vida, porque ele deve ser estudado, meditado, sentido e vivenciado. Sem essas etapas, nós estamos falhando em alguma coisa. Então, a gente, nesse capítulo, fala-se do conhece-se a árvore pelo fruto, missão dos profetas, os prodígios dos falsos profetas, não creiais em todos os espíritos, instruções dos espíritos, os falsos profetas, os caracteres do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade e Jeremias e os falsos profetas.
nós não veremos a todos, mas tentaremos trazer aqui uma ideia para a gente buscar compreender o que o Evangelho quer nos ensinar com isso. Então, já no item 2 do capítulo, ele nos fala assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter convosco, cobertos de pelo de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-ei pelos seus frutos. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir frutos, uma árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Conhecê-la-eis, pois, pelos seus frutos. Isto foi trazido por Mateus, capítulo 7, versículo de 15 a 20. E Kardec trouxe ao Evangelho segundo o Espiritismo para que analisássemos. Então, o que a gente precisa compreender? Primeiro, nós vamos verificar quais só um minutinho que não está passando aqui. Agora passou de uma vez. Vamos compreender o significado de Cristo e de profetas. O que isso significa quando o Evangelho nos diz sobre o Cristo e sobre os profetas? Ou, nesse caso, pseudo-profetas, pseudo-Cristo. Em um estudo do Evangelho à luz do Espiritismo, pela FEB TV, Haroldo Dutra Dias, Saulo César e vários outros estudiosos, num estudo desse capítulo, eles compreendem Cristo como o ungido, aquele que recebe a missão. É cargo de condução comunitária, um governador, um representante de Deus. Mas essa representação, esse governante, ele não é um cargo dado gratuitamente. Ele é uma condição que o espírito adquire pelo seu aperfeiçoamento, a um grau determinado que chega na escalada de aperfeiçoamento. Já a palavra profeta, como aquele que fala aquilo que Deus quer dizer a alguém. Ele serve de intermediário da mensagem de Deus à humanidade. Ele é um instrutor, um educador, não apenas intelectual, mas o educador que ensina as leis divinas e seus padrões. Então, agora a gente compreende o que o Evangelho quer nos dizer quando fala do Cristo, o que é ser um Cristo e o que é ser um profeta. No Evangelho, no capítulo mesmo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, Kardec diz assim: atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Pode, pois, um homem ser profeta sem fazer predições. Então, vamos buscar compreender isso.
né? No nosso entender de humanidade, ainda que busca fenômenos, que é atraída pelos fenômenos, a gente gravou muito durante toda a nossa condução pela humanidade que o profeta é aquele que realiza prodígios, que faz profecias sobre o futuro, que diz para a humanidade o que poderá acontecer. Foi isso que nós gravamos no nosso inconsciente. Mas, na realidade, o profeta, sim, ele pode até fazer predições. Ele pode fazer ter a visão do que pode acontecer no futuro e trazê-la à humanidade com a anuência de Deus para educar a humanidade, para que ela aprenda e não deixe que isso aconteça. Por exemplo, João Evangelista, ele teve várias visões, seu evangelho é todo cheio de previsões que, na realidade, são chaves, são ensinamentos que estão ali para que a humanidade aprenda as lições e não deixe que coisas piores aconteçam pela sua prática ou não prática do bem e do mal. Então, na realidade, o profeta, ele é um instrutor. O objetivo dele, ele já é um espírito mais adiantado, ele já é um espírito de uma escalada evolutiva maior do que a média nossa da Terra, e ele tem como missão, como objetivo na Terra, trazer instruções enviadas por Deus, instruções para a humanidade, instruções até mesmo para algum governante, para alguma comunidade. Isso acontece muito, se a gente estudar o Antigo Testamento, tem vários profetas falando com os governantes, falando para a comunidade, falando para algum caso particular, instruindo, chamando atenção, sendo enérgico. Por quê? Porque ele tem como objetivo instruir, trazer as verdades de Deus, trazer os padrões que Deus quer da humanidade. Então, ele vai trazer as verdades, mesmo que elas sejam duras. Ele vai nos chamar a atenção. Ele vai, o tempo todo da sua vida, exemplificar. E aí nós chegamos no fruto. Conhece-se o verdadeiro profeta pelos frutos. E se compara a uma árvore. Uma árvore boa dá bons frutos. A árvore a gente sabe como acontece. Ela tem lá os seus períodos da floração, da frutificação, se ela é bem adubada, se ela tem uma genética boa, se ela foi plantada num solo bom, se ela tem todos os nutrientes, as condições, ela vai seguir o seu instinto e vai frutificar bons frutos. E o ser humano? E o profeta? Quais são os seus frutos? O que podemos entender por frutos? Como reconhecer os falsos cristos e falsos profetas dos nossos dias? Pensemos, o que seriam os frutos de um profeta? Porque semear, todos podemos semear. Dar frutos, todos podemos dar. Mas que sementes são e que frutos são? Semear ainda, nós podemos comparar a teoria.
vamos dizer de alguém que fale coisas bonitas, um orador, vamos falar na nossa religião, né, na nossa realidade. Um orador espírita. Ele pode ter o dom da palavra, ele pode ter o dom, o magnetismo de insuflar, de trazer as pessoas até muitas vezes a lágrima, fazer com que as pessoas o sigam, fazer com que as pessoas queiram ouvi-lo. Ele pode trazer essa teoria e não ser um profeta verdadeiro. O que vai mostrar que ele é o profeta, que ele é um profeta verdadeiro? Porque aqui também, trazendo o evangelho para a nossa realidade, nós não vamos nos ater apenas ao profeta como se entende nas religiões, como aquele lá do templo, lá dos templos religiosos. Não, a gente vai falar do profeta no dia a dia. Então, todos nós podemos ser profetas. Todos nós podemos ser falsos profetas. E podemos, algumas vezes, buscando o melhor de nós, também sermos os verdadeiros profetas. Então, e quando falamos de profetas, ainda estamos falando de seres encarnados e de seres desencarnados. Nós não iremos aprofundar em um ou em outro, principalmente não falaremos tanto dos desencarnados profundamente, mas quando tudo que estivermos falando do encarnado serve também para o desencarnado e ainda mais. Porque se nós temos acesso a várias mentes, estando aqui na Terra, na erraticidade temos muito mais. Muito mais acesso a mentes. Então o Espiritismo, ele nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais, nunca materiais. Então, o que a gente vai verificar? Não é se a pessoa está bem vestida, não é se ela tem uma condição econômica superior, inferior, não é se ela usa determinado linguajar, se é dessa classe social, cor, raça, cor de pele, sexualidade, nada disso vai fazer a diferença. Não é nada material. Não é se ela tem uma aparência bonita, altiva, ou se ela tem aquela aparência carcanhada, se ela está em andrajo, se ela está com a roupa de grife. Não são esses caracteres que nós devemos levar em consideração. É a maneira de se distinguirem dos maus e bons espíritos que principalmente podem aplicar-se essas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não os pode produzir bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. Aqui nós estamos avançando um pouco mais, né? Então, como que nós vamos observar esses espíritos, tanto encarnados quanto os desencarnados? Pelas suas obras. E o que são as obras de alguém? O que são as obras de alguém? Quais são os nossos frutos? São as nossas falas? É o nosso sucesso? É o que a gente proclama? Ou são as nossas ações, a nossa vida, o dia a dia,
Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão, eles próprios, como enviados de Deus. Então aí nós já temos um item para que a gente analise. A pessoa que fica se vangloriando, eu sou um enviado de Deus, eu sou o que fala em nome de Deus, eu tenho a verdade toda, tudo o que eu falo é verdadeiro, eu fui escolhido por Deus. E todas essas condições em várias outras formas de falar. Já é alguém que a gente precisa pensar. Porque, como diz o Evangelho, o verdadeiro missionário de Deus, ele não se dá conta que ele é o enviado de Deus. Ele simplesmente age de acordo com as leis de Deus, porque ele assim já se preparou ao longo das suas várias reencarnações para chegar a essa condição de que é natural agir assim. O bem, para nós, da média da humanidade, não é fácil. Escolher a melhor atitude, escolher as melhores ações, perdoar, fazer coisas boas para a nossa mediana, para nós que somos medianos, não é uma escolha fácil. Não é. A gente se esforça muito para ouvir algo difícil de ouvir e não retrucar. A gente se esforça muito para perdoar aquele que nos ofendem. A gente se esforça muito para manter um equilíbrio num lugar, numa situação difícil. Então não é fácil. Para quem já alcançou uma superioridade moral, isso é natural. Não que a vida dele seja fácil, não. Como diz o Evangelho, muito mais será cobrado a quem muito foi dado. Então a vida dele não é fácil. Mas ele terá melhores condições de se sair melhor do que se fôssemos nós nessas condições. Chico Xavier, hoje a gente admira, né? Nossa, Chico, vários dons de mediunidade. Chico fez isso, quanta obra, quanto amor, quanto perdão. Mas, e por trás de tudo isso? Quanta dor, quanta renúncia, quantas escolhas em nome do próximo e não em si. Pensando no próximo, na humanidade e não em si. Nós teríamos condições de fazer essas escolhas? Porque a gente quer a mediunidade do Chico Xavier. A gente quer ser alguém bom, mas a gente tem condições de fazer as escolhas acertadas? O primeiro, né, o verdadeiro profeta, é humilde e modesto. O segundo, quer dizer, o falso, orgulhoso e cheio de si. Fala com altivez e, como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Então, não dão a mínima possibilidade. Se veem confrontado no que dizem, já se melindram, já não gostam, já querem revidar. Quantas vezes a gente tem notícia de um Chico Xavier, de alguém, de uma Madre Teresa,
brigando porque ele estava com a razão, ela estava com a razão. A gente vê eles sendo firmes quando iam auxiliar alguém, quando estavam defendendo a verdade em nome de alguém, para auxiliar alguém. Mas em causa própria, a gente não tem notícias disso. Semeiam a desunião e retardam a obra de emancipação da humanidade. Espalham o fermento dos antagonismos entre os grupos, tanto os encarnados quanto desencarnados. Alguém que as suas palavras, que as suas ideias, que o seu modo de agir está semeando discórdia, está colocando um contra o outro, dividindo as pessoas para segui-lo ou não, para confrontarem-se, será um verdadeiro profeta? Espalham o fermento do antagonismo entre os grupos, que os impelem a isolarem-se um dos outros e a olharem-se com prevenção. Então, em volta desse profeta, vai ter sempre pessoas se degladiando e olhando um contra o outro como inimigos. Porque assim são incentivados. São geralmente espíritos sequiosos de poder, e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Porque a gente sabe, com o estudo do Espiritismo, a gente sabe que não é porque morremos que nos tornamos santos, melhores, né? Até ainda, às vezes, a gente vê aqueles comentários, era tão bom depois que morre, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Continuamos os mesmos. Na natureza, nada dá salto. Não é porque deixamos esse invólucro carnal que nos tornamos melhores. Continuamos do mesmo. Então, se somos o que somos hoje, se desencarnamos essa noite, amanhã seremos os mesmos sem o corpo. O que vai diferenciar fora do corpo. Exemplo desses em nosso dia a dia. Então, vamos trazer para o nosso dia a dia, para a gente analisar nós. Sempre nós. Porque muitas vezes a gente ouve o Evangelho e a gente fica pensando, nossa, fulano se encaixa nisso. Nossa, fulano deveria ouvir isso. Mas e nós? Se estamos aqui, é porque nós necessitamos desse alimento, desse chamado. Vendedores enganando seus clientes com produtos inferiores que dizem ser de boa qualidade. Políticos que em campanha se misturam aos pobres, abraçam, beijam e depois de eleitos, somem, evaporam. Profissionais da saúde, entre aspas aqui, vendendo curas mirabolantes. Na área educacional, instituições de má qualidade, vendendo seus cursos como de excelência. No campo religioso, e como há uma quantidade imensa, cada um garantindo ser o verdadeiro representante de Deus. Quantos na humanidade ainda falsos profetas? E se eles existiram por todos os tempos, não são de agora. Sempre existiram. Mas em tempos de transição, ainda mais. Por quê?
Porque em tempo de transição, é aquele tempo que a gente, vamos, corre, que nós não fizemos as tarefas que deveríamos ter feito. Sabe quando você tem o dia todo para fazer a tarefa e fica, daqui a pouco eu faço, e vai ler o WhatsApp. Daqui a pouco eu faço e vai ver algum programa de alguma coisa. Já, e vai fazer outra coisa. Quando chega final do dia, você tem que entregar determinado trabalho, daí você corre. Nós estamos vivendo essa época, né? Eu sempre brinco, nós somos os trabalhadores da última hora, ou seja, os trabalhadores que deixaram tudo para a última hora. Cá estamos nós. Então, a nossa sensibilidade está maior. E a nossa tendência de querer salvação, de querer salvadores, está aqui, muito latente. E aqueles espíritos, desencarnados e encarnados, que não querem a transição da Terra, que não querem a melhoria do nosso planeta, ou seja, da humanidade que está no planeta, vão fazer tudo para atrapalhar. E vão usar o quê? As nossas más tendências. Nenhum espírito vem e coloca em você o que você não tem. Eles só se aproveitam e dá uma evidenciada, dá uma soprada nos seus melindres, nos seus defeitos, e fazem com que as situações se agravem ali em torno de você para te testar e para fazer com que você caia. Só que isso também não é desculpa, né? Porque ao mesmo tempo que tem esses, tem Deus nos cerceando o tempo todo da nossa vida eterna. Não só nesta vida, não só nesta reencarnação. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, que seduzirão a muitas pessoas. E porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. E aqui, olha, se a gente esquecer tudo o que nós vimos hoje, que a gente guarde muito bem isso. Nós estamos vivendo um tempo em que há tantos falsos profetas agindo, seduzindo pessoas, e porque abundará a iniquidade. Então, o que parece que está assim, em grande quantidade, as coisas menos boas, as picuinhas, as enganações. Quantas vezes eu tenho certeza que aqui, se eu pedisse para levantar a mão, quem já recebeu mensagem dizendo que era para ajudar alguém, que se você fizesse tal coisa para ajudar alguém, estava tendo uma campanha. Gente, esses dias eu recebi de vários grupos, e isso tenho certeza que muitos aqui receberam, uma mensagem dizendo, se alguém tinha um prato daqueles desenhos, um prato antigo de louça, que tinha os desenhos coloridos, alaranjados, e que fulano de tal estava precisando porque o filho era autista, o prato tinha quebrado e a criança não comia mais por conta da falta desse prato. Isso, quando você participa de vários grupos, você recebe de todos os grupos, né? E depois vinha também mensagens dizendo que aquilo era falso, que não era verdadeiro, que era uma brincadeira. Então, isso só uma coisinha para a gente lembrar. Quantas coisas nós estamos vendo assim, e que a pessoa, daí você começa, se você levar o pé da letra, você fala, não, perdi a fé na humanidade. Eu não vou ajudar mais ninguém, não.
Eu não sei o que é verdade, o que é mentira. Se eu ouço uma campanha, às vezes eu não sei se é verdade, é mentira. E a gente vai caindo aqui, ó, no grande plano. Por que Jesus nos quis, lá há mais de 2000 anos atrás, alertar de que aconteceria isso? Isso aqui é Jesus falando. Porque ele sabia das nossas tendências, pelas nossas tendências, que isso aconteceria. Não porque nós não pudéssemos ter deixado de fazê-lo. Poderíamos, se tivéssemos feito melhores escolhas. Mas porque ele conhecia as nossas tendências, e pelas nossas tendências era muito fácil acontecer o que está acontecendo. Então, o grande objetivo desses falsos profetas é que isso aconteça, que a nossa fé se esfrie, que a gente perca a fé na humanidade, que a gente deixe de fazer o bem, que a gente se endureça. Porque muita gente acha que o contrário do amor é o ódio, mas não é. O ódio é só o amor que adoeceu. O contrário do amor é indiferença. Quando você se torna indiferente à dor do próximo, aí você está ao contrário do amor. Remando o contrário ao amor. Está o viajor que se distanciou dos outros viajores. E sabendo que o Cristo nos alertou, que a gente não deixa que isso aconteça conosco. E que a gente não seja aquele falso profeta que vai esfriar o coração dos outros. No livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem chama Frutos. Item 122, se alguém quiser depois pegar no livro Caminho, Verdade e Vida. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 20. O mundo atual, em suas elevadas características de inteligência, reclamam frutos para examinar as sementes dos princípios. O cristão, em razão disso, necessita aprender com a boa árvore que recebe os elementos da providência divina através da seiva e converte-os em utilidades para as criaturas. Convém o esforço de autoanálise, a fim de identificarmos a qualidade das nossas próprias ações. Muitas palavras sonoras proporcionam simplesmente a impressão daquela figueira condenada. É indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam os nossos irmãos. Aqui eu vou fazer um parênteses. Quando a gente quer saber se o bem que estamos fazendo é bem verdadeiro, ou que outra pessoa está fazendo, se ele é um bem verdadeiro, um grande calibrador, uma forma da gente saber é se o bem que estou fazendo é o bem só para mim, isso é egoísmo. Mas se o bem que estou fazendo é um bem para todos, ou se pelo menos para a grande maioria, aí sim a gente já pode pensar no bem verdadeiro. Então, aqui ele diz, é indispensável conhecermos os frutos de nossa vida, de modo a saber se beneficiam a nossos irmãos. E não é apenas o que eu falo, apenas o que eu demonstro, mas a minha vida, as minhas ações. A vida terrestre representa oportunidade vastíssima, cheia de portas e horizontes para a eterna luz. Em seus círculos, pode o homem receber diariamente a seiva do alto, transformando-o em frutos de natureza divina. Então nós podemos sim receber e recebemos o tempo todo a seiva do alto. Ela chega até nós e em que a transformamos? Indiscutivelmente, a atualidade reclama ensinos edificantes.
Mas nada compreenderá sem demonstrações práticas. Mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Eu vou repetir isso. Emmanuel é sensacional, né? Mesmo porque, desde a antiguidade, considera a sabedoria que a realização mais difícil do homem na esfera carnal é viver e morrer fiel ao supremo bem. Supremo bem. Não é o meu bem, a minha verdade, mas a verdade suprema, a verdade de Deus. Será que estamos sendo fiéis? Mas ele fala, ele se chama, o estudo é pelos caminhos do Evangelho, e o item 49, chamado Falsos Profetas. Arthur Valadares, é pelo NEP. Então, e ele nos chama a atenção, eu vou falar rapidamente para a gente encerrar, mas ele nos chama a atenção sobre exatamente o que a gente tinha falado, que o Cristo já nos alertou que haveria os falsos profetas nessa época de transição que estamos vivendo, e que a gente precisava estar atento, muito atento, principalmente nessas condições, por exemplo, que estamos vivendo na tecnologia. Então, ele fala principalmente dos grandes fake news, das mensagens que são repostadas, e as pessoas, tanto existem os robôs que passam em grande quantidade, mas que existe também as pessoas reproduzindo sem observarem da veracidade, sem irem atrás se aquilo é verdade ou não, se aquilo condiz com o que a ciência diz, se aquilo realmente tem algo de bom. Ele fala das 3 peneiras, né? Que se é verdade, se é bom, se é útil. E daí ele fala também a nós espíritas. Quantas mensagens são ditas em nome de alguns grandes espíritos? E se formos analisar, uma mínima análise, não passa. Quantas mensagens denegrindo a imagem de alguém, falando mal da imagem de alguém, aquilo que a gente nem sabe se é verdade e vai prejudicar as pessoas, e a gente simplesmente, sem verificar, sem saber se aquilo é bom ou não, se vai prejudicar alguém ou não, e a gente simplesmente repassa porque veio do grupo tal, porque veio de uma pessoa que é confiável, e vai repassando. E assim nos tornamos falsos profetas, trabalhando para os falsos profetas. E essas nossas ações, por conta desse nosso descuido, estão esfriando a fé de muitos. Então, que a gente tenha esse cuidado, que a gente analise, que a gente não saia passando reproduzindo tudo o que chega até nós, só porque chegou até nós. Que a gente passe pelo filtro da doutrina, dos espíritos, da bondade de Deus, né? E que a gente não se torne aquele que vai trabalhar para os falsos profetas e se tornar assim agente do mal também, que vai esfriar a fé e atrasar
a nossa própria evolução. Agradeço, peço desculpa pelas dificuldades tecnológicas aqui e uma boa noite a todos.